Olha aqui. Mateus 26, a partir do versículo 36, diz assim, olha. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Senta-se aqui enquanto vou lhe orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E no versículo 69 diz assim: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que vocês estão falando. Estava aqui meditando na minha vida, pensando na minha vida, né? Porque eu já me questionei muitas das vezes o porquê que, mas na maioria das vezes eu sou sozinha, sou uma pessoa sozinha. Você vai me encontrar, você não vai me ver rodeada de amigas, rodeada de amigos, na casa de um vizinho, na casa de um parente, você não vai ver isso. Você vai me ver nas ruas andando ou para a igreja ou para comprar alguma coisa e raramente na casa de alguém. Ou raramente alguém aqui na minha casa. E aí eu estava aqui meditando, né, nisso, rolei algumas lágrimas, porque a solidão dói, a tristeza bate, e você não tem ninguém para conversar, você quer orar com alguém, você não tem ninguém, você quer conversar com alguém, você não tem ninguém, e às vezes a gente se depara nessa situação e chora. Mas e eu lembrei da mensagem que o Espírito Santo tocou meu coração, eu estava ao banheiro, e o Espírito Santo falou comigo aqui assim: Você, você acha melhor o quê? Você está rodeado de pessoas que não vai te levar para o céu, que não vai ter nada para te oferecer, que não tem conteúdo para te oferecer. Você quer estar rodeado dessas pessoas? Ou está do lado de quem tem algo para te oferecer? Tem coisas boas para te proporcionar? E eu lembrei que vale muito mais você estar ao lado de Deus e só nessa terra do que estar rodeado de pessoas nessa terra que não vai ter nada para te oferecer. O mundo não tem nada. E o diabo sempre maquinando na minha cabeça, né? Que você é sozinho, você está só, né, e tal. E aquilo ia me doendo, ia me corroendo, ia me matando. E aí, quando eu ouvi o Espírito Santo de Deus me confortar desta forma, aquela dor, aquele peso, eu já não sentia mais, né? Porque você tem ali a certeza, eu estou só, mas eu estou com Deus e Deus está comigo, né? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ter muitos amigos aqui na terra, mas estar com a alma vazia? Do que adianta estar com a casa cheia todos os finais de semana, mas estar com a alma vazia? Quando você entra no seu quarto, você chora, você não tem com quem conversar, né? Eu estava meditando esse final de semana, agora, e lembrei dessa passagem, lembrei dessa mensagem, né? Lembrei dessa mensagem que eu já havia, não, há muito tempo que eu nem lembrava dessa passagem. E eu recordei dela agora. São tantas, né? E eu recordei dela agora, de quando Jesus foi orar, levou os discípulos para orar e eles dormiram, né? Na hora em que Jesus mais precisava, que era alguém para estar perto dele, para orar com ele, para chorar com ele, para dar um abraço, amigo, né? Porque Jesus veio como carne, veio como homem. Ele sentia todas as dores que nós sentimos aqui, todos os sentimentos que nós temos aqui, ele também sentiu. Então ele precisava desse abraço humano, desse aconchego, e ele não teve.
Ele levou os amigos, ele levou a família, os discípulos, e eles deixaram ele nesse momento, né? E uma mensagem muito linda que diz aqui para nós, que Jesus diz assim para Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus não estava dizendo assim: Senhor, se for possível, eu não quero morrer na cruz. Eu não quero sentir essa dor, não. Esse cálice que ele estava dizendo, que ele estava se referindo, era aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza que ele estava sentindo ali. Era isso que Jesus estava querendo, que, se fosse possível, que arrancasse do coração dele. Né? No momento em que ele pensou que ele estava com pessoas, queria estar ali, ao lado dele, orando com ele, auxiliando ele, essas pessoas estavam dormindo. E na nossa vida também é assim. Quantas das vezes nós estamos, às vezes, rodeados de pessoas que não conseguem ver a nossa dor, que não conseguem ver a nossa dificuldade, que não conseguem ver o que a gente está passando. Muitas das vezes nós pedimos para Deus tirar aquilo de nós, tirar aquela dor, tirar aquela tristeza. Ei, mas você já percebeu uma coisa? Que é na tristeza, na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em nós. Hein? Jesus passou por aquela tristeza ali, mas mediante aquilo ali, ele iria passar por algo muito maior. Não é sobre a dor da cruz que eu estou falando, não é sobre a crucificação que eu estou falando, é sobre algo libertador que aconteceu com ele a partir daquele momento que ele tomou aquela atitude. Hoje nós somos livres por Jesus, pela dor que ele sofreu, pela dor que ele sentiu. Tá vendo essa experiência que você está passando aí de dor, de angústia, de solidão? Ela vai servir para abençoar a vida de alguém lá no futuro. A provação que você está passando vai encorajar alguém que esteja passando pela mesma situação que você. Jesus chorou lágrimas de sangue porque se sentia angustiado, se sentia sozinho, se sentia triste nessa terra mortal. Vem dizer para você, não adianta você pensar que aqui nessa terra você vai ter momentos felizes eternamente, simplesmente pelo fato de que está com Jesus, não. Porque nem Jesus foi poupado, nem Jesus foi separado para não sentir isso aí que você está sentindo. Mas eu peço a Deus por você, que você venha ter forças, assim como Jesus teve, de que mesmo sozinho ele teve forças para falar com Deus: Pai, tá doendo. Pai, tá difícil. Senhor, hoje eu tô triste, Pai. Hoje eu tô angustiado, Pai. Mas amanhã vai ter uma nação que vai ser livre, que vai ser liberta de toda culpa, de todo fardo, que eles, Pai, não vão conseguir suportar. Mas eu tô aqui suportando, nem que seja sozinho, mas eu tô aqui suportando. Por eles, Pai, por eles. E Jesus nos ensina que nós devemos vigiar, e a forma de vigiar é orando. Quando Jesus disse para eles: ora, fiquem aqui, vigiem comigo, fiquem aqui, orem comigo para que vocês não caiam o quê? Em tentação. Entendeu? Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. E no versículo 69 diz que Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus o Galileu? 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei de quem você está falando. O mesmo homem que estava ali, orando com Jesus, que Jesus chamou ele para orar, que ouviu Jesus falar: Olha, vigiem comigo para que vocês não caia em tentação. Ele não vigiou. Pedro não orou. E ele caiu na tentação e traiu Jesus. Quantas das vezes chega pessoas em nós, às vezes para falar de algo que estava passando, de algo que está passando, e a gente diz assim: oh, por que você não me falou antes? Se você tivesse falado, eu teria te ajudado. Mas nós, muitas das vezes, estávamos em cima da pessoa e a gente não conseguiu enxergar. A gente não consegue ver a situação que o outro está passando. É disso que Jesus está falando, que nós precisamos vigiar para que a gente não caia em tentação. Porque vai chegar o dia que alguém vai precisar de você e você vai negar ajuda para alguém. Uma coisa nós aprendemos com Jesus, que quando Jesus diz assim: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora,
perguntou-lhe a Pedro: Vigiem e orem comigo. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Mateus 26, 40 ao 41. É impossível ser forte se você não orar. É impossível ter forças na dificuldade, na angústia, na tristeza, se você não orar, se você não vigiar. Quando Deus diz, orem, vigiem, orem, é porque Ele está falando, orem, orem e orem. Porque vai chegar dias difíceis, que você só vai conseguir ter força, que você só vai conseguir ter ânimo na angústia, na tristeza, se você estiver orando, se você tiver uma oração, se você tiver uma vida de oração. Era o momento mais difícil para Jesus. Por que era o momento mais difícil se ele era Jesus? Porque ele estava ali como carne, porque ele estava ali como homem. E a oração dele com Deus era: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim essa dor, porque está doendo. Mas, todavia, Pai, seja feita a sua vontade. Ou seja, se é para que eu venha passar por isso, que eu venha passar por isso. Mas está doendo, Pai. Estou sofrendo, está doendo, está difícil. Mas ele conseguiu força onde? Na oração. Foi triste para ele em ver que as pessoas que ele levaram para estar perto dele no momento de dificuldade estavam ali dormindo. É o que acontece, que muitos que estão ao nosso redor não vê a situação que a gente está passando, não vê a nossa dor. Muitos estavam ali dormindo. Foi onde ele buscou força para enfrentar o momento mais difícil, que era a crucificação. Quando ele diz aqui, levante-se e vamos. Você acha que foi fácil? Mesmo ele sabendo que era cumprimento da palavra, ele sabia que ele iria ser traído. Poxa, o cara estava ali ao lado dele o tempo todo. Um dos líderes ali o tempo todo. Estava prestes a trair Jesus. Sem falar que Pedro estava ali com ele, ouviu ele falar: Pedro, vigia, Pedro. Ora, Pedro, para você não cair em tentação. Minutos depois, as pessoas começam a interrogar Pedro: Ei, é você que estava com Jesus? E ele nega 3 vezes. No momento mais difícil que Jesus iria ser preso, apanhar, sofrer por nós, os amigos dele traiu e mentiu, negou. Então, ele nos deixa um exemplo muito importante, que a nossa força está em Deus. A nossa força está na oração, vigiar e orar, para que nós não venhamos cair em tentação.